Vamos lá ao vivo. Esperar então a galera chegando. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. Primeira live minha no Instagram. Tá? Eu tava fazendo live lá na outra plataforma em 2023, né? Então sejam bem-vindos. Eu vou esperar um pouquinho a galera chegar. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter um convidado, a participação de um convidado muito bacana aí. Eu não estava nem esperando, né? Ele entrou em contato comigo essa semana, não, final da semana, essa semana, a gente já tá hoje é terça-feira, eu já tô meio fora. Foi, eu acho que no final de semana, então. Ele entrou em contato comigo e me mandando uma mensagem no meu WhatsApp só para agradecer os resultados que ele estava tendo. E aí eu disse, cara, tá na hora já, muito tempo já aconteceu, eu acho que ele pensa que eu esqueci, mas eu não esqueci, que uma vez a gente tinha marcado uma live lá no início, e ele acabou tendo um problema, acho que a esposa dele, sei lá, acho que se machucou o pé, uma coisa assim, e aí acabou não participando. Ele me chamou para dizer que o faturamento dele tinha chegado num valor, e aí eu disse, cara, eu acho que a gente tem que contar um pouquinho essa história. E o legal é que o pessoal que trabalha junto comigo já tinha guardado o material dele, de vídeos e algumas imagens, na verdade, e um áudio, principalmente, que foi o que a gente postou ontem, e de um áudio que a gente, lá em 2019, se não me engano, quando ele tinha mandado para nós. Tá? Então, em seguidinho eu vou chamar ele. Sejam, então, o pessoal que está chegando aí, bem-vindos novamente. Quem quiser participar depois, pode, não sei se eu vou deixar ativo aqui a caixinha de perguntas agora, durante a live, mas se ficar até o final aí, a gente vai até o final, vai ter uma surpresinha ali para quem tem interesse em buscar um pouquinho mais do conhecimento. Tá? Vamos lá, ele já está aí, uma boa noite. Então, Gildo aí já colocou, sou de Fortaleza, Ceará, admiro muito sua iniciativa de instruir o público. Show de bola, legal que tu já está aí, não sei desde quando, tu já me acompanha, mas já estou nessa luta aí também desde 2018, tá? Tentando passar um pouquinho do que eu sei para a galera aí também. Tá? Vamos lá, deixa eu chamá-lo aqui. Um momentinho, pessoal. Vamos ver que já tem mais gente aqui. Cadê o rapaz? Espera aí que saiu. Eu vi ele entrando. Tá aqui. Errado. Chamei errado aí. Deixa eu cancelar aqui. Espera aí. Agora foi. Às vezes vamos ver. Tem só um vermelho aparecendo aqui, mas vamos esperar um pouquinho. Aí tá. Tem que clica no botão aí, Paulo, no botãozinho que aê, agora sim. Cara que não tá, é o cara que foi mais difícil de conseguir convencer de participar, né? O cara aí, tipo, eu acho que ele é muito tímido. E aí, rapaz, tá com um copo de água aí, como é que tu tá? Hoje, como eu falei, é um bate-papo. Um pouco nervoso, né? Nunca fiz. Beleza, não tem porquê. Como eu falei, na verdade, até te agradeço aí por estar participando. Fico mais feliz ainda por ter recebido a tua mensagem ali, sem estar esperando. Tá? Não sei o que é legal quando a gente vê assim, pessoal que acredito eu que seja mais, tu me mandou para agradecer também, né? Talvez. E quem fez tudo, obviamente, foi tu, tua equipe, tua família, sabe do quanto tu passou dificuldade. Mas eu não esqueço de cada um que chega para mim e fala para mim algumas situações, e eu lembro muito bem da tua situação, né? Não sei, talvez tu vá até se surpreender das coisas que eu lembro, assim, tipo, eu nunca vou esquecer, a gente nem combinou isso antes, mas eu lembro tu me mandando um áudio que tu estava assistindo um vídeo do Flávio Augusto no YouTube, tu lembra disso? Lembro. E aí tu disse que estava, para quem não sabe, tu vai contar um pouquinho da tua história, que inclusive tu não é um cara qualquer, aí tu estudou como químico, né? Chegou a se formar, né? Não, eu não tenho diploma. Fui até o final, mas eu não entreguei o TCC, então eu não tenho diploma, mas eu fiz a faculdade. Show de bola. Mas provavelmente tu fez também pensando com a iniciativa de tentar, talvez, empreender no mercado de produtos de limpeza como fabricante, ou não, tô errado? Eu fiz para ter um conhecimento mais assim sobre o produto, ter
sei lá, um embasamento aí para poder passar para o cliente, mas assim, foi mais por tentar também alguma coisa, mas assim, depois eu vi que fabricar era um pouco meio complicado, então eu deixei meio quieto mas aprendi bastante coisa. Show de bola. Bom, eu não te apresentei, então eu deixei para ti falar bem tranquilamente qual é teu nome, de que cidade tu fala e como começou toda a tua história e até chegar, por exemplo, me conhecer, isso lá em 2019, acho que foi, né? Isso. E, e aí começar, talvez, a gente vai conversando no meio do caminho ali, mas nessa apresentação tu tentar falar mais quem tu é, teu nome, obviamente, tua cidade e como foi esse início de tua história. Legal. Então, meu nome é Paulo, né? Paulo Célio, e sou aqui de Amparo, interior de São Paulo. E assim, eu sempre, desde criança, gosto de mexer com, assim, gostava de negociar alguma coisa, sempre trabalhei, tentei trabalhar com vendas. E depois eu estava numa empresa aqui, né? E uma empresa, até uma das melhores que tem aqui na cidade. Trabalhei 3 anos lá e resolvi sair, né? Para poder aventurar aí com produto na rua, né? Aí, de início, assim, é até estranho chegar e falar para sua esposa, né? Que você está saindo de uma empresa que tem convênio e tal. E foi um pouco meio assim, né? Mas eu falei que eu tinha vontade de fazer e aí fui. Mas, assim, não foi tão fácil, né? No começo, por exemplo, eu tinha que fabricar os produtos até no fundo de casa mesmo, né? E depois, quando eu consegui fabricar o produto, não tinha a embalagem, não tinha os galão, por exemplo. Aí que eu fui preocupar com ela, e não faltou um pouco de planejamento ali. Então eu até saía numas reciclagens aí, comprava galãozinho, tinha que lavar. Era um negócio bem informal, bem ruim, né? E aí foi indo, a dificuldade teve, né? Depois, quando eu consegui a embalagem, aí que eu deparei com a situação que era a principal, né? E agora, o que que eu vou fazer, né? Aí não tinha pra onde correr, não tinha um canal de divulgação, não tinha nada. Então, aí a gente foi porta em porta, né? E oferecendo aqui e ali, e foi indo, entendeu? Aí depois, com o tempo, a gente começou a comprar o produto e revender. E aí foi onde chegou naquela situação, né? Já tinha 6 anos aí na caminhada, mas ainda estava muito difícil. Aí eu pensei em parar, né, mesmo, e estava terminando a faculdade de Química também. E aí eu queria entrar em alguma empresa. Foi onde eu falei que aconteceu aquela situação, né? E num churrasco, um amigo meu que trabalhava até numa empresa que eu queria entrar. E aí ele me disse, né, que se você quiser, eu até levo sim seu currículo, mas para você ganhar os 4.000 que você vai ganhar na empresa lá, quanto você precisaria ter de lucro no que você faz para poder chegar, né, nesse resultado? Aí eu parei e pensei, né, não é um cálculo tão difícil assim de fazer, né? E aí foi onde eu falei, o que eu preciso fazer para melhorar, né? E fui dar uma pesquisada no YouTube, foi onde que eu falei que acabei caindo num vídeo seu, gostei bastante, né? E aí depois a gente acabou conversando e acabei fazendo seu curso, né? Também, e que daí para frente as coisas começou a melhorar, tive uma nova visão das coisas e graças a Deus aí, aquilo que eu falei para você, sobre o faturamento, de quanto nós fazia e o que nós faz hoje. Hoje, naquela época eu estava sozinho, né? Era só eu, e então hoje eu já tenho mais gente que trabalha comigo, né? Já tem mais carro trabalhando e é isso. E a gente tá aí, Que legal. mais ou E menos. até uma questão que muita gente pensa assim, tu começou com dinheiro, quanto que tu investiu, quando tu começou mesmo, assim, tu tinha dinheiro guardado, como é que foi teu início? Que isso eu realmente não sei também. Então, na verdade, assim, é aquilo que eu falei, eu trabalhei acho que 3 anos numa empresa aqui, e aí eu saí e teve lá um acerto, lá, acho que uns 9.000, mais ou menos, mas com esse 9.000 eu tinha um monte de coisa para fazer, né? Então eu comprei um carro, principalmente, era um Marajozinho, bem velhinho, paguei acho que 3.000. Sei que eu consegui investir de matéria-prima, no caso, que daí eu ia fabricar os produtos ali em torno de R$ 5.000. Mas foi
até com esses R$ 5.000, acho que durou uns 4 meses para mim consumir toda essa matéria-prima, que era bem devagar, né? Então é porque eu saí e tinha esse dinheiro, entendeu? Mas o dinheiro acabou rapidamente também. Depois eu tive que ir me virando ali com o giro, entendeu? E foi mais ou Do menos isso. zero. Tá. E assim, até para, como eu tinha te falado, é um bate-papo, até tu pediu ali que eu te mandasse algumas perguntas, mas Assim, como vão surgindo coisas que o pessoal pergunta, tá? Mas, por exemplo, tu hoje, tu te arrepende, talvez, com relação à questão de tentar fabricar, ou tu acha que tipo, daria? O que que tu acha que é entre o revender e a fabricação própria ali? O que que tu acha que tu pode indicar para as pessoas aí? cara, eu acho assim que fabricar é uma questão assim, eu acho bacana até, né? Assim, é uma coisa acho que satisfatória até, né? De você ter um produto próprio e tal. Mas eu acho assim, depois que eu fui para a faculdade também que eu entendi a situação que é mexer com produto. E hoje, para você legalizar uns produtos, é tudo muito caro, né? O custo é muito alto. Então, teria que ter um investimento muito alto. Então, é meio difícil para você começar assim. Acho que não é nem viável para ninguém, entendeu? A menos que alguém chegar e querer injetar um dinheiro aí, mas assim, para começar do nada um produto legalizado é inviável, entendeu? Não, não é. Eu acho que revender produto seria o melhor caminho para começar. Inclusive, eu Beleza. nem penso nisso agora, entendeu? É só revenda mesmo. Não tem nem por Na enquanto. verdade, é aquele momento que a gente tem de acreditar que se criar um produto, a gente vai recriar a roda ali e vai sair vendendo muito fácil. Ou as pessoas têm aquela ideia de, não, se eu tiver meu produto, eu consigo botar o preço que eu quiser. Isso, Só que ela exatamente. esquece que ela compra a matéria-prima, né? E a Exatamente. matéria-prima tem um custo. E aí, obviamente, a tua concorrência vai ter um custo, talvez não, muito menor do que o que está começando. Né? Fora as licenças É. que cobram. Até chegar nessas licenças aí, o custo é muito caro. Depois disso, é óbvio que você vai ter um lucro maior até, mas até você chegar nisso é um caminho bem, bem difícil. Eu acho, né? Não sei, pode ser que tenha alguém que tenha diferente a ideia, mas pelo que eu Não, vi mas tu é. sabe, isso quando eu falo, as pessoas, e até eu vou falar aqui que ontem eu fui fazer uma postagem num grupo de produtos de limpeza. E eu fiz no Facebook, eu fiz uma postagem e aí bloquearam minha postagem, né? E aí eu fui ver as postagens do grupo, é sempre postagem relacionada a, por exemplo, tipo assim, ganhe dinheiro de tal forma, é sempre nada a ver com o assunto. Mas por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, as pessoas desse mercado, elas não gostam muito de mim porque eu geralmente falo, cara, não fabrica. E aí as pessoas acham que eu estou querendo jogar a favor da indústria, né? E, na verdade, muito pelo contrário, estou querendo dizer assim, cara, estou tentando te ajudar dizendo, tu vai perder tempo tentando fabricar, porque tu vai te matar contra um cara que já está legalizado, já tem já tem um poder ali que tu não vai ter. Né? Então começa dessa forma que tu vai competir de igual para igual com outros, né? Que estão fazendo a mesma coisa. E aí eu fiquei pensando exatamente isso. Me excluíram a Livre exatamente por eu estar falando uma coisa relacionada à revenda, né? E não à É, fabricação. Bom, quer falar mesmo alguma quando eu coisa? estava, quando eu estava fabricando, mesmo informal ali, sem muito custo, sem rotulação, sem nada, né, no começo lá, e mesmo assim faltava tempo, então eu preferi começar a revender porque me faltava tempo para revender. Tinha tempo para fabricar e não tinha tempo para vender, entendeu? Então, mesmo assim, Isso é uma das era coisas. complicado. Eu falo sempre também. Talvez eu tenha falado isso para ti lá, que a gente acredita que fabricando vai chover gente, só que a gente esquece que a parte importante de uma empresa é a venda, né? É, Então tu exatamente. fica focado lá em ter que envasar, fazer toda a função e ainda vender, né? Enquanto que se tu já está revendendo algo pronto, tu fica mais focado, obviamente, na venda. Mas beleza. E com relação a assim, o que tu acha que foi o ponto de virada, assim, porque
Eu vou até falar aqui para as pessoas o que aconteceu. Eu recordo que eu tenho outros áudios, tá, que tu me mandou. Daí eu não quis, obviamente, alguns eu passar para as pessoas. nem lembro mais. Inclusive aquele eu fiquei surpreso. Falei, nossa, falei tudo isso, nem lembrava mais assim. Tem muito mais, e até eu achei, depois eu te mando até, porque é bacana, assim, é como se fosse um diário, assim, de o que passou, né? E às vezes a gente não olha o nosso progresso, e daí se a gente recorda de algumas coisas que passaram. Bom, e eu recordo exatamente isso. Num dos áudios, tu chegou num ponto assim, cara, não dá mais, eu tô jogando a toalha, como se, tipo, tentei. E aí eu recordo que a gente conversou, e aí passou um tempo, eu não me lembro daí o quanto do tempo, mas aí, tipo, tu veio dizendo assim, cara, tô abrindo uma loja. E aí eu pensei, bom, então tá abrindo uma lojinha, sei lá, na garagem. E aí quando tu me mandou as fotos, eu fiquei muito feliz de saber que, tipo, tu já tinha dado um passo bem à frente, né? Então, qual foi esse ponto de virada, assim, que tu sentiu, assim, cara, tá aqui, deu, acho que agora encaixou o que esse momento chegou. É verdade. Então, na verdade, assim, eu acredito muito, como lá desde o começo, né? A gente até perguntei para você se você acreditava em Deus. Então, eu acredito muito, assim, que Deus entrou também, né? Que me abençoou de uma forma ali. E até acredito que por ter te encontrado até na internet, talvez seja alguma luz, não sei. Mas enfim, e tudo mudou, né? E o que eu falo assim, apesar de eu ter feito seu curso, né? Tem bastante conteúdo, teve muita coisa que eu aprendi, que eu coloco até em prática até hoje. Mas assim, eu acredito que a forma de você pensar, tipo, nem só as técnicas de venda, mas o que você passou para mim, assim, de que como você conseguiu e assim, como se comportar na situação, isso talvez tenha feito eu pensar diferente, entendeu? Porque eu acho que a técnica de venda, eu tenho a minha, você tem a sua, talvez tenha alguém que tenha até melhor do que a nossa, até que esteja vendo, entendeu? Mas eu acho que a forma de pensar, entendeu? A visão da coisa foi o que chamou mais a minha atenção. Por exemplo, talvez eu sabia vender, mas eu não entendia como se comportar numa situação. E quando a gente começou a se falar, as coisas que você me passou abriu assim a minha mente para dizer o cara conseguiu, entendeu? Então eu também consigo, entendeu? Talvez não fazendo igualzinho você faz, mas assim, entender que é possível, entendeu? E outra coisa assim também que chamou minha atenção é assim, a forma de você pensar. Por exemplo, eu não vendo produto, eu resolvo a situação de alguém que precisa do produto, entendeu? Então, isso facilitou, entendeu? Assim, a gente a entender o que a gente estava fazendo aqui, entendeu? Então, assim, eu não estou vendendo produto, eu estou resolvendo a situação de alguém que precisa disso, entendeu? E essa visão acabou, assim, a importância que eu comecei a dar para o que a gente entendeu? Foi que eu acho que começou a alavancar, entendeu? Sair do coitadismo, por exemplo, e entender que eu era importante para alguém que precisava do serviço que eu presto, entendeu? Então, aí começou e, graças a Deus, estamos indo. Tá Que indo legal. muito bem. Não, que legal. E uma das coisas até tu comentou aí é que geralmente as pessoas entram naquela luta eu tenho que ter preço mais barato, né? E eu sempre falava para ti, cara, se mudar um pouco esse teu pensamento de negócio, tu vai ver que vão abrir outras oportunidades e tu vai fugir da linha só de preço, né? Não sei se isso também, com certeza, deve ter utilizado. Mas uma das perguntas que a gente tinha deixado aqui para não fugir tanto, né, daquele roteiro, para te deixar mais à vontade, e tá indo muito bem, né? Tu tinha dito que estava nervoso, agora você está mais É, solto. eu É, ia até pedir desculpa porque eu nunca participei a primeira vez, não, então realmente eu estou nervoso. é excelente. Com relação, tu falou que tu fazia as vendas, né? Através de, tipo, tu começou indo de porta em porta, né? Sim. E quem me conhece já, e tu me conheceu bem na época mais raiz mesmo, minha, assim, que eu falava, que eu era mais direto, dizendo, não abra a loja, né? E Sim. aí, hoje em dia eu já sou mais flexível, né? E
E naquela época eu falava, e aí quando tu apareceu com a loja, eu disse, poxa, a maioria das pessoas que fizeram o mesmo teus colegas de curso ali, que também tinham na época a mentoria, a maioria foi para esse lado. Eles não encher. Tipo, tudo que eu tentava falar com relação a ir só pela distribuição, eles foram e deram certo também. Então, eu digo, bacana, porque o mercado tem várias oportunidades, né? E eu não falo aquilo que eu não vivi. Então, se eu não tive loja, né, eu nunca vou dizer, ó, dá para fazer isso e aquilo outro. Só que, tipo assim, eu tento só dizer, o que eu fiz foi uma outra forma. Como é que, tipo, tu chegou a esse... Eu quero saber mais, assim, por exemplo, surgiu alguma coisa, sentiu a necessidade, ou tu foi para a loja por um sonho, ou tu foi para a loja porque, sei lá, tu achava que a internet ali, trabalhar daquele jeito de distribuição, não era tanto para ti. Como é que foi esse momento? Olha, sinceramente, eu tenho bastante dificuldade com a internet, né? Já deixei isso claro para você em alguma situação. Então, assim, a loja, eu sempre tive esse sonho, assim, de ter uma loja aberta para que as pessoas me conhecessem, sendo que tem essa parte de ser conhecido pela internet, né? Que nem é no seu caso. Mas eu achava que a loja aberta daria uma estrutura. Por exemplo, lá atrás eu tinha vergonha quando alguém falava, você tem, eu não tenho um lugar, não tenho uma loja, eu me sentia um pouco assim, inferior nesse caso, né? Ou alguém falava, eu vou passar lá na sua loja, por exemplo, eu meio que ficava um pouco assim com o pé atrás, para, puxa, eu não tenho uma estrutura. Então eu tinha essa vontade de ter uma loja, né? Mas assim, eu fui na contramão até, né, que você dizia que assim, não era muito indicada a loja, e é verdade, eu concordo com você, eu sei disso agora, que se você for depender da venda da loja, com os custos que você tem, você talvez não sobreviveria. Mas eu já precisava de um estoque, entendeu? Então eu precisava de um barracão. Então eu conciliei, por exemplo, aqui é o meu estoque, e a gente tem a loja, então o estoque meu tem a loja que acaba vendendo o suficiente que cobre alguns custos, entendeu? Então, assim, para mim funcionou dessa forma. Mas hoje, Show. se eu tivesse só a loja, não tivesse a venda externa que nós tem, não aconselho Compensa. ninguém, porque não compensa, entendeu? Não seria esse caminho, entendeu? Hoje, no caso, tu vende, tu tem vendedor externo, tu faz algum tipo de anúncio, ou como é que é a venda em si? Olha, é meio que na contramão. Assim, ó, por exemplo, a gente tem os vendedores ainda que atende o porta em porta, porque foi na onde nós começou e eu não abri mão disso, eu gosto ainda dessa venda. Hoje a gente tem um vendedor que trabalha atendendo o comércio, por exemplo, essa venda externa também. Mas assim, a questão do anúncio, a questão da internet, eu ainda tenho ainda falha nisso. Eu ainda não tenho um canal assim de venda, não tenho um e-commerce igual eu vi no seu curso e até tenho vontade de ter, mas ainda não tenho, entendeu? Então a gente faz a venda direta mesmo, externa. Ele tem um vendedor indo, buscando, entendeu? Diariamente. Tá aí, Hoje, mas hoje teu público-alvo, assim, tá bem, tu tem definido, assim, ou é pessoa física, ou mais PJ, como é que é o teu público? Hoje a gente está focando bastante no PJ, entendeu? A gente tá buscando bastante agora essa área. Mas assim, a gente tem o vendedor, né, que vai e faz a prospecção ali de cliente, entendeu? Uhum. Hoje o foco nosso é esse agora. A gente mantém ainda o porta a porta, o delivery ali, a loja, mas o foco nosso agora é no PJ. Estamos buscando aí. Perfeito. E com relação a produto, tá? O pessoal também pergunta muito assim, Daniel, qual é o produto que eu começo? Eu recordo que tu só tinha, tu trabalhava na época quando era só mais em casa lá, tu fazia, era só químicos, né? Alguns Isso, químicos. exatamente. Exatamente. Tá, e conta um pouquinho assim quais são os produtos que tu vendia e de repente essa mudança veio, se não me engano, que eu tenho uns áudios ali quando tu falou que tu foi incluindo, que a gente vinha falando de incluir alguns descartáveis, papéis. Conta um Exatamente. pouquinho assim o que tu pode falar pro pessoal. Então, a gente trabalhava só com químico, né? E eu até entendia que aqui na cidade
a gente tem bastante concorrência nessa parte de descartável, então eu tinha muito receio, né, de entrar, porque, como você falou, os caras que estão mais estruturados têm um preço melhor, é óbvio, né? Então eu não tinha tanto investimento assim, então eu até cheguei a colocar, mas não conseguia vender, então eu tinha uma trava ali nisso aí. Mas a partir daí eu comecei. Hoje a gente tem bastante coisa. Hoje a gente trabalha com saco de lixo, copo descartável, trabalhamos com luva, é, Papel toalha. papel interfolha, toalha, bobina. Hoje a gente tem bastante coisa aqui que a gente foi colocando e foi implantando. É aquela questão do preço, né, que a gente tinha muito medo. E depois eu comecei assim, ó, eu tenho o produto, eu preciso de uma margem X para cobrir os custos. Esse é meu preço, entendeu? Então eu não me importo mais assim se o concorrente tem mais barato, mais caro, eu nem pesquiso, na verdade, assim, eu sei mais ou menos, mas assim, eu não me envolvo muito, não fico preso nisso. Eu tenho e assim, a gente tem o nosso diferencial aqui, que é, até brinco aqui com a menina que trabalha comigo aqui, porque o pessoal que vem aqui, por exemplo, ou que fala comigo, a gente é, dá uma consultoria do produto, né? Então, assim, outro dia eu até brinquei com ela, tinha um produto aqui que era um dos produtos mais caros, a pessoa precisava de um pouquinho só, ela chegou aqui e eu falei do produto e tal, ela precisava só de um pouquinho. Eu estava vendendo um galão de 5 litros para ela de um produto que ela ia usar só um pouquinho, mas estava levando pela apresentação, por tudo que o produto em si fazia, ela nem se importou com o preço. Era um dos produtos mais caros que nós tinha aqui, que é de linha industrial. E assim, então o preço é insignificante hoje, assim, a gente tem o preço justo, porém não importa mais se o concorrente tem mais barato, mais caro, o importante é o que nós usa como ferramenta e acaba indo, entendeu? Show de bola. No caso, até perguntaram aqui com relação à margem de lucro, assim, tu trabalha com tu deve trabalhar com margens percentuais diferentes para cada item, né? Tu É, não tem uma margem fixa. Como é que mais exatamente. ou menos pode resumir assim? Tu aprendeu alguma coisa comigo ou já sabia? O que que tu pode Não, dizer para eu aprendi muita coisa. Por exemplo, lá atrás é aquilo que todo mundo pensa, né? 100%, eu compro por 5, vendo por 10 e tal. Não, mas hoje a gente trabalha já diferente, cada produto a gente coloca uma margem. Por exemplo, aquilo que também eu aprendi com você no seu curso, óbvio, que você não tem o produto, não tem. Por exemplo, um capital para você comprar direto de fábrica, então você começa com um fornecedor, né? E eu faço isso até hoje. Tem muita coisa que eu pego de outros distribuidores maiores da capital, entendeu? E aí, nesse caso, eu trabalho com a margem menor ali, mas ainda consigo ali uns 40% aí, entendeu? Nesse produto de revenda, entendeu? E os produtos que eu tenho direto da fábrica, a gente acaba né, trabalhando com a margem aí um pouco maior aí. Devo falar? Quanto? não é por ti, se quiser falar. Tá, Só então aí para assim, tem coisa porque na que verdade desculpa, eu geralmente tem gente que fala, tá? Tem gente que fala aqui na live faturamento e tal, mas aí é de cada pessoa porque tem cliente que pode estar assistindo. Mas também a margem é questão de tipo, o cliente vai aí, tu tem que pagar tuas contas, né? Tu não tá aí de graça. exatamente. Então Então, tem o pessoal que trabalha, né? Porque eu não trabalho mais sozinho agora, então tem um custo, né? Então, assim, uhum. mas assim, gira em torno de 100%, é o que todo mundo faz, né? Não é eu que faço, isso é uma conta, uma regra, né? Então, Na assim, verdade, até para explicar também, né? Tu coloca 100%, né? Mas exatamente. sempre falo, vai voltar para a empresa 50%, né? Isso, exatamente. Porque metade vai ser para pagar o produto. E isso é bom só deixar claro aqui também, porque as pessoas pensam, eu nunca gosto de criar aquela. Eu poderia que não, vai ganhar, pode colocar qualquer preço. É óbvio que não existe isso. E segundo, Não. esses 50% no teu caso, que volta, eu quero também deixar claro que às vezes as pessoas que estão assistindo, até mesmo teus colaboradores, às vezes o pessoal, poxa, então o cara ganha 50% em cima do produto, então, só que esquece que tem aí, tem que pagar o teu
Tem imposto, tem o aluguel da loja, Sim, tem luz, tem exatamente. funcionário, e por aí vai. E aí tu é o último a receber. Mas dá para ganhar, sim, né? Dinheiro em cima do produto. Aqui eu sou muito claro aqui, sabe? Eu não faço nada assim. Todos que trabalham comigo têm acesso a tudo aqui, entendeu? Então a gente é conversado abertamente aqui, o que tem, o que não tem, como está sendo. Então, assim, todos que estão comigo sabem que o quão verdade é do lucro real aqui da empresa, entendeu? Então não é assim, eu não escondo nada aqui, então eles sabem bem o que acontece aqui. Tá? E com relação a essa mudança, assim, que não vou falar de valores aqui, mas só para dizer mais ou menos que foi isso, falar em vezes, em quantas vezes tu multiplicou o teu faturamento pelo que tu me mandou. Foi 6, 7 vezes, né? Desde que tu me passou o valor que tu tinha lá em 2019 e que hoje tu está Aumenta. faturando. Isso. Em 3 anos, né? 3 para 4 anos aí, o faturamento foi para 6 vezes mais, mais ou menos isso. Entendeu? Tá. E isso só surgiu depois que tu colocou mais gente contigo ou tu já vinha conseguindo, tu estava vendo que o negócio estava crescendo? Como é que conta um pouquinho só dessa mudança ali? É, então, quando eu fiz lá, eu estava sozinho, né? Ainda, nunca tive ninguém trabalhando comigo e assim, a mudança começou enquanto eu estava sozinho, mas depois eu tive a necessidade de colocar mais um, porque até conversava com a minha esposa, né? Parece que a gente tem, mas sozinho você não vai, né? Então, assim, você precisa de alguém, né? E no começo é difícil, por exemplo, eu tinha um estoque na garagem, então para você conseguir alguém para trabalhar com você é complicado. Ninguém tem tanta confiança assim, né? Então foi difícil, né? Você fazer alguém acreditar em você que poderia dar certo. Então, inclusive esse rapaz aí que entrou comigo o primeiro, ele assim foi difícil. Então Sim, aí hoje, quando eu hoje. consegui, então aí Não, desculpa, pode falar. então aí quando eu consegui esse primeiro, então é óbvio que daí a venda começou a aumentar. Ele já tinha trabalhado com venda, já tinha um conhecimento. Porém, eu passei para ele todo o conhecimento que eu tinha sobre produto e tal, e aí começou. Então a venda começou a aumentar. Depois eu só tinha um carro, né? Então eu só tinha um carro na época. Então eu ficava tomando conta de algumas coisas e ele saía trabalhar. Então tinha dia que eu tinha necessidade de atender uns clientes e eu ia junto e atendia aqueles clientes, entendeu? Então aí depois eu consegui comprar um outro carro e daí eu ia para um lado, ele ia para o outro e eu ainda tinha um estoque na garagem. Então a gente sentava na sala de casa para acertar alguma coisa e cada um saía, né? Aí foi na onde que ficou pequena a garagem, começou a aumentar um pouco mais de produto, e aí eu tive a necessidade de ter um lugar, né? E aí foi na onde que eu tive a ideia de ter um lugar, então, de porta aberta e tal. Aí depois contratei mais um, e assim, hoje a gente não é em tantos, né? Mas hoje nós estamos em quatro aqui, ainda é pequeno, mas assim, tá funcionando, graças a Deus. Tá excelente. Hoje em dia, equipe grande não quer dizer nada, né? Porque É. tu consegue fazer a tua operação ser sustentável ali, lucrativa, pequena, né? Mas, e com relação tu falou esse negócio do carro. Tu fazia as entregas, tu fazia a venda, fazia as entregas e tal, fazia tudo. Hoje tu consegue, óbvio, com essas pessoas a mais, tu já separou alguma coisa, mas tu continua. Qual é a tua função hoje dentro da empresa? Hoje é quase tudo. Por exemplo, eu ainda não tenho um financeiro, é eu mesmo que cuido dessa parte, a parte de compras também, é eu que faço e agora eu estou tendo necessidade, estou atendendo cliente também, entendeu? Então hoje eu tenho uma pessoa que fica aqui na loja e que cuida de alguma coisa para mim, mas assim, a parte de compras eu faço ainda, a parte de pagamento, de gerente, de tudo é eu que faço e ainda atendo cliente. Também vou para rua ainda
entrego, faço tudo ainda aqui. Eu faço. Bacana. Tá, Ainda tem não que cheguei, organizar isso. ainda não Tem que cheguei nesse organizar nível isso. ainda. É, É, mas é porque às vezes o cara não é nem porque não pode, é porque tu não, talvez às vezes não é porque tu não quer, né, desligar disso. Né? Tem que, porque senão tu não consegue dar o próximo passo ali que tu estava me falando de dos próximos meses, esse ano ali, tu precisa sim separar para te conseguir se concentrar ali no que tu na parte mais estratégica, né? Não tanto nessa parte de ficar saindo para entregar. é, Isso vale a pena até um certo ponto. Né? exatamente. Inclusive, eu estava até alguns meses atrás, eu estava só ficando por aqui, eu não saía mais, então eu só fazia parte de compras, eu fazia parte de administração aqui, mas depois eu tive a necessidade de tirar uma pessoa que estava com a gente aí, e aí eu não tive ainda alguém para colocar no lugar, então eu estou fazendo, entendeu? Então foi por isso, entendeu? Então agora eu estou fazendo a parte que esse funcionário fazia, entendeu? Então para não deixar na Legal. mão os clientes nem sobrecarregar outro, então eu estou fazendo. Mas assim, eu creio que logo a gente vai ter outra pessoa e eu volto para cá de novo. Show. Eu vou entrar aqui com relação a. Primeiro, vamos entrar rapidinho, assim, algumas dicas que tu pode dar, tá? A gente já está chegando quase no final, que tu pode dar para as pessoas, né? De, tipo, quais são as principais dicas, assim, cita umas cinco. E depois eu vou te fazer algumas perguntas do pessoal que mandou na caixinha ali do Instagram, e aí para te responder. Pode falar então as dicas? O que tu diria? A dica. Vamos lá. Dica Bom, para quem está primeiro que começando, assim, tipo, cara, eu tô perdido, ou o cara que está começando, o cara que ainda não iniciou, tem medo, eu recebo direto, tá? Diariamente, se o pessoal, Daniel, eu quero, mas eu tenho medo. Aí, por onde eu começo? Aí eu digo lá, cara, vê os vídeos no YouTube. Ah, mas eu já vi. Aí, bom, então tem um conteúdo pago para te entender mais. Tu tá com medo, tem que medo que tem o desconhecido. Ah, pois é, eu vou pensar. Então tá, então beleza. Ou então a pessoa que já tá, mas tá travada, sente assim, cara, eu não cheguei num teto ali, não, o negócio não vai, não sei o que, que eu faço. Quais são as dicas que tu que já passou por todas essas fases ali, agora tu está entrando, obviamente, está sempre entrando em outras fases, né? Tu já passou, tu já é um cara considerado o sucesso para muitas pessoas, né? E né? Só que, tipo assim, tu de repente tu te enxerga, não, ainda tem muito mais a crescer. Mas o que, que tu poderia dizer para as pessoas que estão, digamos, atrás da onde tu chegou? Bom, primeira dica é assistir os vídeos, né? Isso vai ajudar bastante. Mas, assim, para quem já assistiu o vídeo, tá com medo, eu sei que dá medo até hoje, né? Hoje a gente precisa colocar alguma coisa, tipo, por exemplo, a gente comprou um carro agora, então, assim, você compra com medo, né? Você contrata mais Uhum. uma pessoa, você contrata com medo, você não sabe o resultado, mas você tem que ir com medo mesmo, entendeu? O medo não pode ser um problema, entendeu? Com medo ou não, você tem que fazer, você tem vontade. E assim, se deu certo para você e tá dando certo para mim, pode dar certo para qualquer pessoa. Basta ter um foco ali, ter vontade de mudar, entendeu? E a história minha é longa, é que não deu tempo de contar tudo e nem, né, não tem, mas assim, se pegar desde o começo lá, né, é bem complicado, mas é assim que é, não tem como ser diferente, entendeu? Tem que correr atrás. Para todo mundo, né? É. Com relação aqui, o Rodrigo Firmino tinha colocado como tu prospecta clientes? Como é que tu faz essa prospecção de novos clientes? Olha, bom, hoje a gente tem uma cara, né? Hoje a gente tem a loja, aqui tem uma fachada, a gente tem a rede social aí que já tem um conhecimento, já tem 10 anos também que eu comecei, né? Hoje a gente já é um pouco conhecido, então assim, mas eu ainda acredito na prospecção de ir mesmo. Então eu busco o cliente mesmo, entendeu? Então a gente vai, a gente entra, conversa, se apresenta e deixa cartão e assim. Hoje eu trabalho dessa forma ainda.
Eu ainda não tenho um canal assim de divulgação ainda muito forte, né? Mas hoje eu tenho até uma pessoa que vai assim e tá dando resultado, tem resultado, entendeu? Porque a gente trabalha com um produto de qualidade, tem uma pessoa bem apresentável para ir fazer essa parte. Então, assim, tá dando resultado, mas eu estou fazendo dessa forma ainda. A gente vai prospectar mesmo, é na porta lá do cliente mesmo, buscando lá na casa do cara, entendeu? Na empresa, no caso, entendeu? Isso, eu ia dizer, até para as pessoas entenderem, o porta a porta, no teu caso, é muito mais Isso, empresas do que hoje, dona de hoje casa, sim. né? Hoje a gente mantém os clientes, né, hoje a gente não faz mais prospecção de cliente assim, porta a porta, né? Então a gente mantém os clientes que a gente atende, que procura a gente e pede para entrega, essas coisas. Mas assim, hoje a prospecção é empresa, entendeu? É restaurante, é fabriquinha, é condomínio, entendeu? É o que tiver com a porta aberta, nós tá entrando, entendeu? É E assim. eu acho que isso aí tu ouviu lá no curso, talvez, né? Sim, Porque sim, tu é. sim. Até então eu não tinha muitos clientes, eu trabalhava só com cliente de residência e tal. E depois aí a gente começou a focar um pouco e tá indo, entendeu? Tá indo assim agora. Show. A Deilane Cardoso botou qual foi o valor da primeira compra. Aí eu não sei se foi vamos falar das duas, da compra que tu fez com o fornecedor ou da compra do teu cliente, né? Não sei qual foi a pergunta que de repente o que ela queria saber. Se tu Qual foi o valor da primeira compra? Tá, vamos lá. Se foi a primeira compra que eu fiz, que eu falei, eu tinha esse dinheiro lá que eu peguei uma, então eu fiz uma primeira compra lá de R$ 5.000 de matéria-prima, entendeu? Mas esse foi a minha primeira compra. Depois eu não tinha mais esse dinheiro para fazer a segunda compra, por exemplo. Teve vez assim de que para eles entregar para mim aqui era tipo, o pedido mínimo era R$ 700, entendeu? E eu não tinha R$ 700, eu tinha 300, entendeu? E eu precisava de alguma coisa. Então, o que eu fazia? Eu ia buscar, entendeu? Então, eu pegava o carro, eu ia buscar. E o pedido mínimo era 700, eu não tinha 700, entendeu? Então, eu tinha 300, eu buscava e tal. Então, a primeira foi de 5.000, mas depois esses 5.000 demorou para ter de volta para poder comprar, porque, entendeu? Então, assim, muitas vezes eu buscar produto porque não dava nem pedido mínimo para entrega, entendeu? Foi Sim. muitas vezes mesmo. O problema é esse, isso é uma outra coisa que eu falo muito para os alunos, mentorados e até nos vídeos. Tu pode concordar ou discordar de mim, mas pensar assim, geralmente quando a gente pensa em abrir um negócio, a gente olha no amplo, né, numa visão mais ampla. Então, eu tenho que ter todos os produtos para as pessoas. Só que isso tem um custo, né? E aí, tipo, talvez começar focado em aqueles produtos que tu sabe que tem uma margem boa, né? E aí tu conseguir talvez comprar direto do fabricante, aí digamos, é o pulo do gato que esse mercado tem, né? Então Isso. tu provavelmente, se tu foi direto numa fábrica já vou dizer, provavelmente foi de químico, né? Isso, exatamente. Então, assim, Para tentar até gerar. hoje a gente, muita coisa que pede pra gente, a gente ainda não tem, entendeu? Então, assim, eu não posso ficar muito preocupado com isso, porque não tenho condição de ter tudo hoje. Então, muita coisa que me pede que eu não tenho, eu primeiro quero saber quanto o cliente paga, quanto que ele está pagando. Depois eu vou pesquisar quanto isso custa e se eu tenho margem para brigar para ter. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo aqui é assim, eu fui no cliente, o cliente pediu um produto. Aí eu falo, bom, eu sei que tem no fornecedor, eu tenho, eu vou ter, beleza, eu compro. Mas quando eu chego no cliente, ele está pagando bem mais barato do que eu consigo vender para ele. Então, quer dizer, eu tenho o produto, mas não consigo vender. Então, por exemplo, um produto que alguém me pede, primeiro que eu vou fazer é quanto se paga, quanto o pessoal da região está vendendo, e aí eu vou procurar esse produto. Então, eu consigo ter uma margem ali parecida, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou no mesmo valor que ele já está pagando. Aí eu pego e compro esse produto, entendeu? Não é assim Uhum. simplesmente porque o cliente quer, eu compro, porque depois eu posso ter o produto e não consigo vender porque eu não tenho, entendeu? É Não, isso que eu faço. isso é fato, né? Acontecer é muito corriqueiro. O cliente te pede, aí tu te faz ali, não, mas eu vou comprar.
tu vai vender muito isso aqui, porque eu vou comprar de ti todo mês, aí tu vai lá e compra sem nenhum planejamento, mês seguinte tu tá com aquele estoque ali parado e não vende nunca mais, porque Exatamente. o cliente Então, te largou. eu não me impressiono mais com isso, assim, de, não tem isso, eu tenho que ter. Não, eu tenho o que eu tenho e vou pondo conforme vai tendo necessidade, conforme a gente vai tendo condição de atender, entendeu? Legal. O Fábio Batista colocou aqui como vender à vista. Atualmente tu está vendendo, como é loja também, e já vou te dizer, deve estar vendendo muito talvez no boleto, ou não? Olha, aqui na loja a gente tem uma venda à vista, né? Aqui na loja, toda venda que sai aqui é à vista ou cartão. Hoje, na prospecção aí de cliente que a gente tem, assim, de firma, quando o pedido é baixo, eles acabam pagando à vista ali no ato da entrega. E a gente hoje trabalha com boleto também, né? Então, hoje a gente, pro PJ, aí a gente faz boleto 7 dias, 15 dias, 21 dias, depende da necessidade, do valor da compra. Então, hoje a gente trabalha também com boleto. E esses clientes que nós tem aí de porta em porta aí na rua, que são nossos clientes antigos aí, os pioneiros lá, hoje a gente ainda trabalha com fiado aí nessa parte também, assim, ainda tem aqueles clientes que a gente atende, que paga a gente na caderneta, vamos dizer assim, entendeu? Ainda tem. Tá. Sim, é o boleto sem ter o papel, né, É, do boleto, que é um, exatamente, é um risco grande. Mas com relação à resposta dele, assim, a venda à vista, talvez, ou tu vai ter que ofertar uma vantagem para o cliente, né, de pagar à vista, né, de repente um desconto, alguma coisa assim. Eu sempre usava, uma das coisas que de repente pode ajudar aí até no teu caso aí, muitas vezes a gente, no meu caso, como era a venda muito para condomínio, o condomínio eu sei que ele precisa ter, o boleto, o vencimento precisa cair depois do dia 5, geralmente, que é quando o condomínio recebe dos moradores, né, o valor da tarifa ali, da taxa condominial. Daí, então, o que acontece? Ele, para ter caixa, ele tem que ser depois do dia 5. Então, o que acontecia? Às vezes o cliente chegava para nós, cara, eu quero comprar de vocês, só que hoje é dia 30, digamos assim. E o cara dizia, eu quero 28 dias. Então, o que acontece? Para ele não vai interferir se cair daqui a 28 dias ou se cair daqui a 10 dias. Não influencia em nada para o condomínio, porque o caixa dele é único ali, ele não gera vendas, né, durante o mês. Ele gera só aquele faturamento, digamos assim, de acordo com os pagamentos dos moradores. Beleza. Então, o que a gente dizia? Olha, cara, a gente explicava isso, essa situação, então a gente dizia, ó, para ti se cair depois do dia 10, tá bom? Tá bom. Então tá, então não precisa 28 dias. Eu te consigo aqui 10 dias, 14 dias que seja. E aí eu te consigo esse valor, a gente sempre falava, esse valor, eu estou te passando a tabela como se fosse pagamento à vista. Né? E aí o cara já, poxa, então tem duas vantagens aí, né? Tipo, eu estou dando o prazo e ao mesmo tempo tem a vantagem. E aí depois a gente dizia, se tu quiser 21 dias, tu pode conseguir, só que daí tu vai ter 1% a mais dentro desse teu valor aqui, vai ser somado 1%, e se for 28 vai ser mais 1%. Então ficariam 2% a mais. Então, na mesma hora, quando tu fala que tu vai ter um aumento, né, e ele está tendo ele está sentindo que ele está perdendo uma vantagem. Então, o pagamento, nesse caso, era para 14 dias, mas era a mesma estratégia que a gente usava na persuasão, digamos assim, na hora da venda, mas para mostrar realmente para o cliente que era melhor para ele pagar à vista e, obviamente, para a empresa é o melhor cenário. Né? Porque o que muitos aí, de repente, estão assistindo ou vão assistir depois, que é o grande problema das empresas, e tu pode também concordar comigo ou discordar, tu não ter capital de giro é o que mata muita empresa. Às vezes a empresa ela está no azul, ela está rodando, ela tem fluxo de venda, só que o grande problema é o fluxo de caixa. Né? Então, o capital de giro, se tu não tem... Se, por exemplo, fiz uma compra, quem falou, eu comprei 5 mil reais em uma fabricante, e aí, só que tu estocou. Esses 5 mil tu não vai conseguir vender em uma semana. Tu vai vendendo fracionado. E tá lá o dinheiro parado. Aí tu, de repente, chega um momento que acabou alguns produtos daqueles 5 mil ali que tu comprou, tu precisa repor, tu não tem caixa, e aí tu resolve, ou tu vai para banco, ou então tu pega um boleto. Aí tu pegou um boleto desse fabricante lá,
que o cara te deu 28 dias. Só que tu também não vai, tu precisa vender esses produtos antes dos 28 dias. Só que a maioria das pessoas daí entram no quê? Não, eu preciso vender. E aí elas vão lá e dão prazo para um cliente, sendo que ela vai pagar nos 28 dias, só que daí esses 28 já passaram alguns dias, e ela deu um prazo de 28 para quem está comprando. E aí eu tiro do pé, né? Porque é quando daí tu chega lá no final e tu não tem dinheiro. Sendo que o negócio, ele é lucrativo, né? Mas aí tu se perdeu na questão do capital de giro. Não sei se tu concorda. Já passou Sim, por isso concordo. também, né? Já, muito. Por exemplo, a gente... É uma das dificuldades, por exemplo, que no começo você também não tem crédito, né? Então você não consegue comprar, né? A prazo também, né? Você tem que ir comprando aos poucos. Por exemplo, tive dificuldade com alguns fornecedores, por exemplo, tinha um pedido mínimo lá, era tipo, eu tinha de limite para comprar R$ 300, entendeu? Então, assim, eu não conseguiria comprar mais, entendeu? Então, vai indo aos poucos também, né? Então é uma dificuldade. Você não consegue um fornecedor que também te dá prazo assim a curto tempo, né? Então, devagarzinho você vai aumentando esse crédito que você tem nas empresas e a parte da compra ali, você comprando conforme você vende, né? E aí você vai formando um estoque, formando um fluxo de caixa e então vai vencendo conforme você vai recebendo. É óbvio, eu não compro tudo à vista e eu acho que a maioria das empresas não faz dessa forma. Só que você tem que ter a compra, a venda meio que sincronizado, né? Conforme vai entrando, você vai comprando, entendeu? Isso aí. E entender tudo aquilo que eu falo lá dentro dos conteúdos, que eu tento passar para as pessoas, no conteúdo, que assim, por exemplo, as pessoas não se dão conta que, digamos, o supermercado, às vezes, o que é uma estratégia que eles usam muito? Aqui é um pulo do gato para algumas pessoas aí. Ele simplesmente compra de um fabricante um valor X, digamos, sei lá, uma carreta, mas vamos falar em valores mais acessíveis a todos. Digamos que ele compra se R$ 5.000 e ele diz para o fabricante que qual é o teu prazo máximo. Aí o cara diz, não, eu vou te conseguir, como tu é um varejista grande, eu te consigo aqui 90 dias para te pagar. Daí ele, tá, beleza, conseguiu 90 dias para pagar. Chega no supermercado, essa carreta, eles simplesmente vão lá e colocam uma promoção, ao invés de vender esse produto, digamos que eles gastaram 5.000, eles vão vender esse produto a 4.900. Daí as pessoas pensam, não, mas isso não existe, isso não pode, não acontece isso. Aí só que, o que ele faz? Ele, ao invés de ele ir a banco pedir dinheiro, ele usa o fornecedor dele como sendo um financiador. Porque ele recebeu esse dinheiro, digamos, em mercadoria, ele vende isso num prazo muito pequeno, então às vezes 2, 3 dias, ele acabou com aquele estoque, e ele botou dinheiro no bolso, sendo que ele tem 90 dias para pagar para o fornecedor deles. Só que daí entra um outro negócio, que como esses varejistas têm um poder, né, maior, eles conseguem depois ainda negociar, como eles ganharam 90 dias, eles chegam no fornecedor e dizem, ó, agora eu quero te pagar esse valor aqui em 28 dias, não quero mais 90. Ah, não, mas beleza, tu quer nos pagar, beleza. Não, mas aí eu vou te pagar com desconto. Então, eles invertem o jogo. Então, as pessoas às vezes ficam nessa de tipo, poxa, como é que o supermercado consegue vender? Já aconteceu comigo numa época. Eu chegava no supermercado e eu ligava para o meu representante de papel higiênico e dizia, cara, mas só um pouquinho, o supermercado está vendendo o mesmo produto que eu, mais barato que vocês, né? Isso acontece. Aí, então, e acontece. E aí o representante diz, cara, mas eles não podem fazer isso e tal, e eles fazem. Então, eles usam a estratégia essa de margem negativa. Tá? Eu já tive casos de pessoas me chegarem e Daniel, mas isso é proibido por lei. Cara, é proibido. Mas e aí vão fazer o quê? Se tem gente fazendo, varejista grande fazendo, tu tem que pelo menos entender que não adianta tu competir no quesito preço, né? Quando tem essa situação aí. Tá? Ou então entrar em surto, né? Só para responder aqui que o pessoal, alguns mandaram aqui, ó. Por exemplo, só um pouquinho. Tem aqui o pessoal deu boa noite. O Rubão aqui botou Daniel é fera, não esconde conhecimento, legal. O Gildo colocou há mais de 2 anos que eu te digo. Quer dizer que eu te sigo, provavelmente. Beleza. Deixa eu ver aqui. Rapidinho só. Peraí que eu tinha visto uma pergunta. Aqui.
Que o advogado Daniel, muito obrigado pela sua ajuda. Você mudou minha vida. Mudei de carreira, larguei a advocacia, abri uma loja de produtos biodegradáveis. Estou ganhando muito mais. Legal. A Leni botou palminha. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto pergunta. Peraí. Aqui, ó. Tá. A Cássio aqui eu já tinha me respondido. Qual a margem de lucro ideal para colocar na revenda? Pode Olha, dizer? eu, assim, a margem de lucro ideal, eu acho que tem que cobrir seu custo, entendeu? Essa é a margem de lucro ideal. Acho que não tem um padrão. Acho que, assim, se você tem um custo baixo, você pode trabalhar com a margem mais baixa. Se você tem um custo alto para fazer isso girar, você precisa ter uma. Não tem uma margem ideal. Vou falar uma margem ideal para mim, que talvez o custo da pessoa é mais baixo, ela pode trabalhar isso aí, entendeu? Ter um melhor preço. Então, assim. A margem ideal é que cubra seu custo e te sobra alguma coisa. Acho que é isso. Falou tudo. Isso aí, falou tudo, disse tudo, de forma resumida aí. Porque às vezes as pessoas querem, eu também tive já nisso, hoje em dia a gente tem essa ferramenta aí de poder discutir sobre questão de margem. Antigamente eu frequentava, por exemplo, Cindy Atacadista aqui do Rio Grande do Sul, onde daí estão todos os donos das empresas, e ninguém abria nada, né? Ninguém falava com relação a o quanto de, como é que eles vendiam, como é que é a precificação, a margem de lucro. Hoje a internet está aí para ajudar. Mas a pessoa tem que entender que realmente não existe. Eu posso imaginar, o ideal, pode às vezes, se eu te falar uma margem que a gente usa aqui padrão, de repente tu pode estar perdendo dinheiro. Tu poderia estar vendendo muito mais, talvez até com um preço maior. E uma história aqui que eu posso resumir que aconteceu conosco foi essa questão da gente acreditar que preço baixo tu vai vender mais não é verdadeiro, né? Porque eu já passei na pele. Uma época a gente comprou um lote inteiro de sabão em pó com um preço agressivo, direto à fábrica, tudo. E quando nós colocamos no mercado para vender, tinham pessoas, elas rejeitavam simplesmente porque o preço estava muito abaixo da concorrência. Então, existe a desconfiança às vezes, né? Se o produto é bom, da onde é que está vindo esse produto, se é carga roubada, tem tudo. E a gente escutou isso, inclusive, da onde é que a gente tinha roubado para estar tão barato. Tá? Então, cuidado nisso. Se tu entender que como analisar, isso eu explico também nos conteúdos, como tu analisa para saber mais ou menos a média da margem da tua concorrência. Né? Tu consegue pegando o preço ali deles e analisando nas fabricantes ou em outros distribuidores. A partir dali, tu tem uma média do que o pessoal está trabalhando. E a partir daí, como tu falou, como o Paulo disse aqui, eu tenho que saber quanto que eu preciso de margem para cobrir a minha operação. Não vai adiantar nem eu colocar abaixo, e se eu colocar muito acima, é bem provável que vai cair as minhas vendas. Né? Então, tem que saber. Para isso, precisa estudar um pouquinho para definir bem. Eu não sei se eu te perguntei isso aqui, que agora que eu vi aqui, ó, o Sidney colocou qual o teu produto mais vendido. Hoje a gente, assim, tem uma gama de produtos ali que são bem vendidos, mas, assim, cloro, água sanitária, desinfetante, são os produtos aí que tem uma venda bem expressiva, assim, né? Isso falando em comércio, né? Na rua a gente vende de tudo, amaciante, sabão, tudo. Mas assim, em comércio hoje assim a gente vende bastante cloro, trabalha com preço legal de cloro aí, então a gente vende bastante. Cloro, água sanitária e etc. Sacos de lixo, papel toalha, essas coisas assim, como é que tá saindo? O saco de lixo, papel toalha, a gente tem uma venda assim, mas como eu disse, hoje eu ainda compro de distribuidor, entendeu? Então ainda não faço uma compra de saco de lixo. Então a gente ainda tá ali, tem uma dificuldade, trabalha com a margem, que nem falou, nesse caso, não trabalho com a margem ideal, não trabalho com a margem que me daria muito lucro, entendeu? Então eu trabalho com a margem ali que cobre os custos, que eu atendo o meu cliente, que ele acaba comprando os outros produtos que eu tenho. Então, assim, então é isso que eu disse. Então, não tem como eu colocar uma margem de lucro aí, porque o preço vai passar acima, muito acima do que a concorrência está vendendo. Então, a gente trabalha com um preço ali que cobre os custos, mas a gente tem o produto, entendeu? Se tu Então, assim, vende para complementar, né? isso, exatamente.
Então, assim, enquanto a gente não tem assim um volume expressivo para tentar uma carga fechada, então a gente vai trabalhando com a margem menor, atendendo o cliente e assim, por esse motivo a gente também não tem o melhor preço do mercado, então atrapalha um pouco também a venda. Então, assim, não tem uma venda tão expressiva ainda desse produto, entendeu? Tá. Uma sugestão é tu dar uma pensada com relação a pelo menos saco de 100 litros, assim, por exemplo, que eu não sei se hoje a quantidade de condomínios que tu atenda, mas esse é um produto muito pesquisado aí na tua região É, a e gente saco de tem. 100 litros. A gente tem aqui o saco de 100, de 60, de 40, a gente tem todos esses itens aqui já para venda, entendeu? Sim. Sim, mas tentar comprar direto, porque daí tu com certeza tu vai ganhar na É, margem ali, né? a gente tem uma Mas eu sei que dificuldade aqui na região, tá? Com fabricante de saco de lixo. Isso é uma verdade, assim, a gente tem uma dificuldade aqui, sabe, assim, com esse produto, entendeu? Não é assim, Uhum. é meio complicado aqui. Além do que, é bem escasso também, né? Eu até, por um momento, pensei de comprar uma máquina e fabricar saco de lixo, de tanta dificuldade que eu tenho de comprar isso. Não é possível, todo mundo quer isso e não tem. Então, quer dizer, da onde eu busco também, a pessoa tá buscando, tá tentando, inclusive, entendeu? Pela dificuldade que é de achar, eu, por um momento, pensei, eu vou fabricar saco de lixo. É, Porque, quem sabe? entendeu? Mas daí tu entra naquela história da fabricação. Mas Entendeu? às vezes tu resolve um problema para ti. É. Deixa eu. Aqui o Wanderson colocou, para iniciantes você fazia entrega das mercadorias em caixa. Tá, tu fazia, como é que tu faz as tuas entregas? Tipo, acho que é o recipiente que tu levava, como é que tu faz? Na verdade, assim, a gente trabalha, tem umas caminhonetes que é aberta, né? Então a gente coloca os produtos na caçamba ali e faz a entrega. Hoje a gente tem um carro fechado para fazer a entrega também, mas a gente trabalhava com as caminhonetinhas, então os produtos iam ali na caçamba solto mesmo. Então chegava e entregava o galão solto. Hoje a gente tem caixa, hoje a gente trabalha com caixa, entrega na caixa de papelão, tudo, mas aí no começo a gente entregava o produto solto mesmo ali para iniciante, não precisa se preocupar muito com caixa, não. Você colocando o produto, levando, você entrega o produto sem caixa mesmo. Não faz muita diferença, não. Eu, era o meu sonho na época, no início eu não tinha dinheiro, e aí o meu primeiro objetivo de vida dentro da empresa era ter aqueles engradados plásticos tipo de cerveja, aqueles, né? Eu E tenho aí eu aqui, queria inclusive. isso Eu tenho aí, um só que pouco. na época era muito caro, isso até Cara. foi barateando aos pouquinhos, mas continua ainda, não é um valor para quem não adianta comprar um, né? E É, aí, é caro, eu tenho aqui, mas eu não gosto. Eu acho que não vale a pena. Por exemplo, o meu estoque, por exemplo, a parte que eu tenho de caixa, então assim, a caixa cheia e a caixa vazia ocupam o mesmo espaço. A caixa de papelão, conforme você vai tirando, você vai liberando espaço para que chegue coisa, você vai colocando, vai dando mais espaço para você trabalhar. A caixa de plástico, ela cheia ou ela vazia, ela ocupa o mesmo espaço. Então você fica sempre apertado. Então eu não gosto. Eu tenho um pouco aqui, mas eu não, tá, não mas e gosto como é muito. que tu separa, por exemplo, as entregas, quando tu coloca elas nas próprias caixas que tu tem desses produtos e tu leva para o cliente, ou tu coloca dentro do carro ali e a pessoa, na hora de entregar, faz Hoje, a conferência? hoje a entrega é feita, por exemplo, eu recebo a mercadoria na caixa de papelão. Então, por exemplo, tem desinfetante aqui que vem três na caixa. Então, o cliente compra seis desinfetantes. Eu mando duas caixas, entendeu? Então, já mando o produto na própria caixa dele, entendeu? Ah, vamos supor que ele quer um variado. Então, eu tiro um de um cheiro, coloco outro de um cheiro, vai três na caixinha. A mesma que vem para mim é a que eu mando. Eu não tenho uma caixa, eu não mando fazer uma caixa com o meu logo, que nem no seu caso você tem. Eu não, eu uso a mesma que vem do fornecedor, é o que eu mando hoje para frente, entendeu? Beleza. A gente fez a caixa e depois de um tempo a gente migrou também para sacola, tipo aquela sacola de cesta básica mais forte. E só que daí É. ela até eu tenho que postar uma foto para a galera aí. Que daí com a nossa logomarca, mas aí ela entra, são 3 galões de 5 litros e mais um monte de produto em cima, né? E ela não rasga. Então a gente sempre usou isso com relação a tentar trabalhar a marca, né? Ficar mais óbvio que é um custo,
mas sempre foi meu sonho, tipo, nessa questão de entrega, né? De tipo, ter um diferencial, assim como, no caso, eu sempre me espelhei na Amazon, na época, quando ela estava crescendo, é exatamente isso. Tipo, a questão de não receber um papel qualquer, mas sim com o logotipo deles, o sorrisinho aquele, e ficar gravado, né, como sendo um diferencial. Mas eu sei que existe um custo para isso. Mas para quem está perguntando, às vezes o engradado que eu digo ele facilita só na conferência de separar o produto, mas como tu no teu caso aí tu recebe muito em caixa, fica mais fácil. Como eu sempre recebi, meus produtos químicos vinham avulsos, né? Eles não vinham em caixa fechada. Então eu não tinha, né? Tinha que produzir. O Edinho que Machado colocou, não estou conseguindo investir muito na minha loja. Daí eu não sei se tu quer rapidinho só falar o que talvez a gente não sabe, óbvio, qual é a dificuldade, mas provavelmente esteja abaixo do necessário as vendas, né? Não sei o que tu pode dizer. Depende do investimento, assim, que ele está dizendo, se é investir na estrutura da loja ou em produto, né? Não sei se dizer. Se for em produto, depende muito da venda, ou se a venda da loja não está sendo suficiente, tentar uma venda externa, né? É isso que eu diria, assim, não depender só da loja, tentar fazer uma venda externa, Isso procurar um cliente aí. na rua. Entendeu? Agora, se é investimento em estrutura, em prateleira, em computador, essas coisas, aí já depende de outros fatores. Tu falou uma coisa muito importante aí, que também é isso. Lá perguntaram aqui se vai ficar gravado. Vai ficar gravada a live. Tu falou lá no início um negócio que é importante. Se as pessoas não entendem que tu não pode ficar sentado esperando cair cliente, chegar cliente na loja, né? Assim como não adianta ficar esperando tocar o telefone ou entrar um cara para comprar através da internet, né? Tu tem que entender um pouquinho das estratégias ou de estratégia digital aí de tentar fazer o negócio meio que no automático, ou então que a gente falou, eu vou ter aqui a loja, estrutura a loja para receber cliente, mas também eu tenho que ter uma equipe para estar ali de cara a cara com o cliente, né? Tô certo? É, foi o que aconteceu, né? Lá quando eu saí da empresa e fui fazer o produto, na minha cabeça, o que que seria? Eu vou fazer, vou vender aqui e ali. Mas quando o produto estava pronto, eu falei, e agora, entendeu? E agora? Eu não tinha um cliente, entendeu? E eu também não tinha ninguém para me ajudar, entendeu? Então o que que eu fiz? Eu coloquei o produto no carro e falei, não tem o que fazer. Fui no primeiro bairro mais próximo da minha casa e comecei por ali, entendeu? Mas assim, oferecendo mesmo. Então eu tive que caçar essa venda, entendeu? Mas assim, foi daí que começou o primeiro cliente e foi indo, né, aos poucos. Mas então, se eu Show. tivesse fabricado e não saído vender, não teria Vai vendido, eu ficar, acho. vai ficar com ele lá É, parado. entendeu? O Guito botou aqui também, apanho muito no saco de lixo, são 100 litros, mas tamanho é diferente. Muita gente também passa aí. A Umbio aqui, grandes distribuidoras estão entregando em caixas plásticas, ocupa espaço, mas o tempo gera economia, legal? É óbvio. Aqui, ó, o Edinho Se colocou, você tiver que, ele se colocou a você dificuldade tiver que comprar. pode falar. Não, fala assim, com certeza, gera economia se você tiver que comprar sua caixa de papelão todo mês ali, então é óbvio, você vai ter um custo. Mas no meu caso é que não falei, já vem o produto nas caixas e eu uso a mesma caixa do fornecedor para mandar embora, entendeu? Então para mim não muda muito. Tu sabe que isso aí foi uma briga muito grande que eu tive com a minha mãe, né, que sempre foi a minha sócia, que ela era contra, ela era pela, não, mas é um desperdício e tal, vai jogar, já tem as caixas ali de alguns fabricantes que nos mandam, né, então vamos usar. Só que eu já sou um cara mais pelo negócio, então eu sempre dizia assim, cara, pega o exemplo do McDonald's e vamos pegar o McDonald's e transformar o McDonald's é, no mesmo formato, na mesma estratégia da grande maioria, que é vender o hambúrguer direto ali no papelzinho e entregar para um cliente. Será que o McDonald's seria o que ele virou, o que ele é? Talvez não. Exatamente. Por quê? Porque ele trabalha com a marca dele o tempo todo, né? Então ele te entrega, hoje não mais, né? Hoje eles estão passando por papelzinho dobrado ali, mas o Big Mac, que é o carro-chefe deles, é um produto que ele é igual desde a época que eles começaram. Então eles entregam na caixa escrito ali McDonald's e a caixa de
que, claro, daí tem certos momentos que as pessoas têm que entender isso. Não adianta, não, eu vou sair. Tu foi um cara que fez uma coisa que eu não consegui fazer, que foi adesivar teus carros, né? Exatamente. Eu demorei muito, por quê? Porque como o nosso caso era terceirizado, então eu tinha contrato com eles. E aí eu ofereci uma vantagem, depois eu fiquei pensando, poxa, mas esse cara aqui lá no futuro pode me criar problema, ou então se ele comete algum erro na rua, vai estar minha marca junto com ele. Então, daí eu demorei e não fiz, né? E tu fez. Então, é nessa história mais que eu falo da Caixa, assim, desse tipo de produto, de situação. O Edinho colocou aqui que tu respondeu a tua dúvida ali, o problema dele realmente é investir em produto. Tá? Ele botou aqui, não tem outra renda, estou tendo que tirar dinheiro da loja para minha despesa particular. E ele Bom, trabalha só com a loja? Ele trabalha é só bem na provável. loja? Bem provável. É, se não tem assim um fluxo de pessoas aí entrando na sua loja, a opção é tentar fazer a venda externa, né? Na minha opinião, fazer uma venda externa, você deixar a esposa, deixar alguém na loja e sair e tentar vender, entendeu? Eu acho que vai melhorar para ele, entendeu? E aos poucos aí ele vai E comprando. essa estratégia que também eu falo dentro do conteúdo, que assim, a loja ela é muito interessante, tu vai esperar o cliente chegar ali. Mas ficar somente esperando, se tu não tem uma loja num shopping, onde tem um grande fluxo, é óbvio que tu não vai conseguir, porque tudo é em função de tráfego. Se tu não tem É, pessoas passando na frente da loja, né? exatamente. Ó, por exemplo, essa semana eu estava falando, a loja de produto é uma coisa que produto tem em todo lugar. Eu estava falando essa semana, produto tem em todo lugar. Qualquer mercadinho tem produto. Por que que a pessoa procura uma loja específica, que aqui é uma loja de produto? Porque no mercado você vai chegar, o produto está lá. Você vai levar, você vai imaginar que aquilo pode resolver seu problema ou não. Aqui não. Aqui a pessoa vai chegar, vai passar a necessidade dela, o que que ela precisa e a gente vai indicar um produto para ela, entendeu? É dessa forma que eu trabalho aqui. Então a pessoa entra aqui às vezes procurando uma coisa e eu acabo passando outra para ela, porque ela fala a necessidade dela, a gente consegue saber o que é melhor para ela. E isso ela não tem no mercado. Então a diferença da loja de produto é isso. Agora, se você tiver só a prateleira ali, igual o mercado, a pessoa chega e tem que escolher o produto que ela quer. Hoje ninguém escolhe produto aqui. A pessoa chega, oh, tudo bem, o que você precisa? A pessoa passa para a gente, ó, eu tô com um problema assim, assim, um piso manchado, um limbo no quintal, ou estou em problema no canil, e a gente daí vai indicar o produto, a forma de usar. Então é esse diferencial que as pessoas às vezes deixam de ir no mercado e vêm aqui, entendeu? Agora, é isso, a loja específica é para isso. E muita coisa que a turma procura aqui, então eu saio um pouco fora de que é água sanitária, amaciante, sabão, detergente, essas coisas, tem em todo lugar. Então aqui o que a turma procura bastante, aqui na loja, são produtos diferentes. Tipo, um cloro gel, que é uma coisa que você não acha no mercado. Há um pinho gel, que é de lavar canil, é coisa que você não acha em qualquer mercado. É um limpa-pedra, é um Sulopan, é essas coisas mais específicas que você não vai achar em qualquer lugar. E mesmo que você achar, você não sabe usar. Então aí procura aqui, porque aqui, além dela achar, você dá sei lá, uma consultoria ali de como você deve usar, que você não vai estragar seu piso e etc. É isso, entendeu? Não, show. E isso eu falo muito, assim, pra galera. Quando eu comecei a passar o conteúdo e lá dentro do curso, até tu deve ter percebido. Uma das questões que as pessoas às vezes chegavam, cara, porque o nome era, por exemplo, como abrir uma distribuidora. Só que muitas pessoas não entendem que elas esperam que vai ensinar o passo a passo de como abrir na parte da burocracia, de papel. Né? Tu pode dizer isso, o que tu enxergou dentro do conteúdo. Porém, lá dentro, o que eu falo é exatamente o oposto. Eu digo assim, cara, esquece essa parte burocrática e vai entender da parte da venda. Porque as pessoas, elas acham que simplesmente eu vou pegar um produto, vou levantar o produto para cima e toda a minha família vai comprar, meus amigos vão comprar, e todo mundo eu conheço, e vai chover de gente. Né? E esquecem que existe um processo na venda. Né? Não sei se tu... Então, o conteúdo que eu tento passar até essa live é exatamente para incentivar as pessoas, mas na ideia de, cara, não interessa se tu vai ter uma loja ou se tu vai ser uma distribuidora, né? Ou se tu vai ir de porta em porta. Tu tem que entender
como é o processo da venda, né? E aí depois tu vai ver assim, não, o preço ele entra bem depois, né? Se tu entende que o processo da venda, como tu realmente faz, né? Se tu concorda aí. Eu já cheguei a vender um produto, por exemplo, e não ter esse produto, e não conseguir esse produto, e depois ter que comprar o produto, às vezes, num mercado e entregar para o cliente. Muitas vezes eu paguei mais caro do que eu tinha vendido, mas eu não deixei o cliente na mão, entendeu? Por exemplo, quando eu trabalhava lá e comecei a vender alguns produtos em alguns comércios, e algum comércio não aceitava o produto sem rótulo, e o que eu fabricava não tinha rótulo. Então, para mim não perder a venda, eu falo, não, eu vendo, entendeu? Só que quando eu fui procurar o produto, o preço que eu tinha passado pro cara era menor do que eu paguei, mas eu entreguei, entendeu? Então eu fui pesquisar uma outra forma, um outro produto e depois fui alinhando. Mas assim, tem situação que você tem que passar, entendeu? Não, não tem uma regra aí, entendeu? Ah, eu não tenho lucro, não vou vender. Não, primeiro você consegue o cliente, depois você vai trabalhando ele, entendeu? Beleza. Até o Wellington aqui colocou venda externa, como é que tu faz através de panfleto? Como é que tu faz? É visita, Não, né? é visita mesmo, é visita. É, a venda externa nossa é visita. Panfleto não funciona mais. Bom, a gente está chegando Não, quase panfleto. realmente no. Pode falar. A questão do panfleto, assim, ó, funciona para alguns, mas assim, para mim não teve resultado, além do que qualquer pessoa tem acesso a esse panfleto, às vezes as pessoas começam a te ligar e às vezes não é nem pessoa que está realmente interessada, ou às vezes é a pessoa que está tentando te dar um golpe, entendeu? Então eu prefiro a visita, porque a visita você vai na onde você quer, você escolhe o seu cliente, você está ali frente a frente, entendeu? Então é mais tranquilo para mim. Não, show. Eu até, eu falo sempre isso, e a ideia também, depois eu vou fazer o merchan aqui, para quem ficar no final, tá terminando já, mas para quem ficar até o final, com relação a, eu bato na tecla, cara, eu já tentei de tudo. Eu comecei na época que não existia essa questão de rede social, né? Então hoje tem uma facilidade gigantesca. Dizer que não dá para fazer divulgação e tal, não consegue atrair cliente é porque é por não saber ou por preguiça, um ou outro. Mas o saber fazer depois tu aprende. O grande problema é o panfleto. Quando tu faz o panfleto, tu hoje está mais caro, inclusive, já era caro fazer a impressão. E segundo, tu tem um problema que tu recebe ali, por exemplo, tu vai mandar fazer 1000 panfletos, tu vai receber e tu vai pensar assim, cara, e agora como é que eu distribuo 1000 panfletos? Porque tu pensa, é 1000, não é nem 10 e não é 100, é 1000. Né? E aí, então, tipo assim, daí eu pensava, não, agora eu vou sair na rua. Então daí saía, só que visitar 1000 clientes, a não ser que tu jogue, né? É. Mas aí não é a intenção. Quando tu tá pagando, tu tem amor para aquele teu dinheiro. Então, hoje tu consegue, por exemplo, digamos, entregar para uma pessoa, para um possível cliente, com, por exemplo, dois reais, 5 reais, 6, 10 reais, digamos assim, tu consegue na tua região fazer uma panfletagem, digamos assim, através das redes sociais, Facebook ou Instagram. Então, não faz mais sentido hoje tu investir em panfletagem. Então, primeira coisa. Segundo, e que eu posso até falar depois contigo ali, Paulo, que é com relação à venda, hoje, tu já, para te dar o próximo passo que tu tinha me falado, tu vai precisar tá também na internet. Tá? Então, por exemplo, assim, não é ter uma loja virtual, não quero dizer isso, mas tu pelo menos ter uma presença para que o cara que está pesquisando na tua região, ele encontre, porque hoje tu tem uma estrutura que é invejável para vários outros, né? Tipo assim, teus concorrentes podem te olhar e pensar assim, poxa, o cara, eu olhei ele no Google, tu tem nota máxima no Google, tu tem avaliação, né? Tu tem uma A gente, estrutura física. a gente até tá no Google, né? Então a pessoa que procura a gente acha no Google. Eu não tenho um e-commerce assim, mas assim, a gente tá na internet, muita gente que pesquisa, por exemplo, hoje você pesquisar produto de limpeza e amparo, vai aparecer eu. Uhum. E falando, brincando até, né, que esse negócio de concorrência, tipo, se eu fosse ligar muito para concorrência, hoje, por exemplo, a minha loja fica aqui, acho que 1 quilômetro da fábrica do sabão IP, que é a maior do Brasil, aí, oxalá do mundo, né? Então, assim, se você ligar para isso, né, com concorrência, você não abriria um negócio de produto na cidade da fábrica do sabão Isso. IP, por exemplo, entendeu? Então, Exato. Não, você exato. não.
O que tu deveria fazer, que eu venho falando muito agora nos últimos meses e anos aí, é tu pelo menos ter uma página para que a pessoa caia ali, e não pela venda em si, mas para te criar públicos. Tá? Isso é o mais importante. E eu quero deixar claro que as pessoas têm que começar a entender isso. Hoje, o poder, na verdade, daqui para frente, hoje e daqui para frente, mais ainda, é o poder dos dados. Então, hoje o iFood, Uber, todas essas empresas que trabalham de forma na nuvem aí, que eles não têm nada, né? Eles trabalham simplesmente pelos dados, porque vale. Tá? Então, o que é essa questão dos dados? É tu entender que tu tem que atrair pessoas para dentro de uma estrutura tua, da tua empresa, para que a partir dali essas Facebook, Instagram e Google entendam quem são os teus clientes. Tá? Então aí quando tu vai para casa pensando isso, para lembrar, tu tem que fazer, a pessoa está aqui e a tua empresa está aqui. Quando ela chega na tua loja física, tu não tem como grudar nela um papelzinho, ou tu não consegue pegar os dados delas, né, dessas pessoas. Essa pessoa vai embora da tua loja e tu nunca mais vai ver ela se ela não voltar, certo? Enquanto que quando tu tem essa estrutura já online, que tu não precisa, não deve, não é nem precisa, não deve ter loja. Isso eu sempre falo, não pode ter loja virtual mais, tá? Montar para vender. Tu tem que ter só uma estrutura para que a pessoa caia lá dentro da tua estrutura, que seja uma página simples, que tenha um botão de WhatsApp. Simples assim. A partir dali, a pessoa que entrou, ela vai poder falar contigo, com a tua funcionária aí pelo WhatsApp, ou, melhor ainda, mesmo que ela não fale, pelo menos a tua estrutura já está sabendo. Bom, eu sei que o flaninho de tal entrou aqui, ele teve um possível interesse. Tá? E a partir dali tu consegue daí mexer nessas ferramentas para atrair pessoas iguais a essa pessoa, ou então até mesmo mandar uma mensagem para essa pessoa, dizendo, flaninho, tu tem uma promoção, tem um desconto, vem aqui, estamos numa Black Friday, ou sei lá, Dia dos Pais, Dia das Mães, para comprar o produto de ti. Tá? É mais ou menos por isso que é importante não somente contar com o Google. Tá? Sim. E que a gente falou ali, para finalizar, porque senão eu fico falando muito. Tu falou, se a pessoa botar, ótimo, tu está aparecendo na primeira página ali dentro do Google. Só que eu já passei por isso. Eu chego uma época que eu dizia, cara, eu apareço no Google, mas se a pessoa colocasse lá, por exemplo, produtos de limpeza em Porto Alegre, aparecia o nome da minha empresa, lá na época que o Google começou mesmo a fazer tipo de anúncio, apareciam 5, só com a minha empresa. Ele não tinha outros. Só que eu achei que aquilo ali ia durar para o resto da vida. Até que um certo dia o Google mexeu no algoritmo dele, e aí o nosso gráfico, e eu demorei muito para ver, eu comecei a ver que estava diminuindo as vendas, e eu não sabia o porquê. Até que eu fui analisar o gráfico do Google, e aí eu fui ver que a gente não estava mais ranqueando na primeira página. Porque o Google mexeu exatamente para dar chance para outras empresas. Tá? E aí foi um problema. Então, aí por isso que daí eu falo sempre. As pessoas chegam, como é que tu consegue ranquear tão fácil no Google hoje? Porque daí eu tive que estudar para voltar a aparecer no Google. Então eu sei hoje como funciona essa estratégia, digamos assim, tá? Então, mais ou menos, não estou te colocando, não é medo, é mais para te entender que daqui para frente, uma hora tu vai ter que sentar. Isso, como eu tenho seu WhatsApp particular, né? Então a gente vai conversar mais sobre isso. Pode deixar. O Elton colocou aqui, o que mais vejo na compra virtual é a nota do Google. Isso aí, o que vale ali é a avaliação. Isso eu falo bastante dentro do conteúdo. Cara, vamos finalizar, já estamos aí chegando a 1h30 quase, de deixar descansar também. O que tu pode dizer aí nas considerações finais? Bom, como eu disse, né? Estava nervoso, né? Nunca participei, até inclusive você falou, né? Várias vezes aí tentou fazer comigo, mas eu não queria aparecer, né? Porque o aqui também eu queria esperar um pouco também, né? Fazer a coisa dar um pouco certo, também porque também não teria por que vir falar para alguém um resultado que não tinha acontecido, né? Entendeu? Não. Então hoje, graças a Deus, o resultado está aí, né? Já um crescimento, como eu já te passei lá sobre faturamento e sobre estrutura
E para quem estava sozinho, hoje a gente já tem uma equipe, já tem alguns carros aí e tal. Então eu esperei um pouco, hoje achei que já estava na hora de a gente fazer, né? Mas assim, é que vale a pena, entendeu? Que quem tiver, que continua buscando, estudando, não desiste, como você já falou que por algum momento teve dificuldade, eu tive dificuldade, inclusive, né, tentei desistir, mas assim, achei força, achei ensinamentos, assim, e continuei, e graças a Deus hoje a motivação que eu tenho é tentar cada vez mais dar conta de fazer o que eu me propus a fazer. Essa é a minha motivação, entendeu? A motivação minha é fazer o certo que eu me propus para fazer. Entendeu? Então, enquanto eu tiver essa motivação, acho que nada vai tentar me parar, entendeu? Show, show de bola. Cara, eu quero te agradecer e tu foi muito bem, né? Não teve nada essa questão do que tu estava com vergonha e tal. Foi um dos melhores, assim, mais descontraído até, porque depois tu foi falando tranquilo, né? Te agradeço. Agradeço pela confiança aí que tu teve também em mim lá no início, lá no que tu estava precisando. E fiquei mais feliz em saber que tu teve esse momento ali de pelo menos lembrar e me chamar ali esse final de semana para É, como eu me disse, mandar. né? Como eu disse lá no começo, a gente, por mais que não se conhece pessoalmente, mas acabamos ali, parece até que somos amigos pessoal, né? Desde lá do começo. E o que eu achei muito bacana, além do conteúdo, foi assim, a forma sua de pensar, porque assim, as técnicas de venda, às vezes nem tudo eu coloquei em prática, entendeu? Porque cada um tem lá o seu jeito, né? Mas assim, a forma de pensar, de ver a a coisa como funciona e de ter esse acesso assim ao WhatsApp pessoal seu, por exemplo, e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, entendeu? Então você, às vezes, sei lá, já fiz outras coisas na internet que às vezes você nem sabe se realmente está falando com aquela pessoa, é só a equipe dela ou você está falando lá com uma máquina e você não. É, a gente sempre falou por áudio e a gente tinha certeza que era você realmente que estava falando. Então, a gente criou uma identidade. Então, nada mais justo do que quando o resultado está aparecendo, eu não esqueci também. Eu tenho seu WhatsApp salvo, entendeu? Poderia muito, sei lá, ter excluído e, enfim, passou e tal. Mas não, eu tenho e sou grato, né, por tudo, pela confiança também, pela amizade que a gente sempre, quando eu. Você sabe disso, muitas vezes eu te perguntei coisas que não tinha nada a ver, por exemplo, você lembra o saco de lixo? Quando eu comecei a pôr, te mandava mensagem, quanto custa, o que que você acha? Eu achei por esse preço, qual o preço que dá para trabalhar, entendeu? E você não teve dificuldade em me falar, entendeu? E me explicar e como buscar, entendeu? Então, isso foi o que eu gostei mais, entendeu? Além do conteúdo, eu gostei mais, assim, desse canal direto ali, que é o seu WhatsApp, e ter certeza que é você mesmo, entendeu? Que tá falando direto com você. E você nunca negou de responder coisas minhas, tipo, que eu precisava fora do curso e você sempre teve assim. Então, nada mais justo agora do que eu parei um pouco ali, lembrei e falei, poxa, a gente teve um, compramos mais um carro aí essa semana, há 2 meses atrás contratamos mais um funcionário, então parei para pensar e falei, poxa vida, eu acho que eu devo falar pelo menos um bom dia pro Daniel lá, né? E foi onde eu resolvi te mandar, porque faz parte, entendeu? Tanto alguém que começou lá atrás comigo, quanto a minha irmã que emprestou a garagem dela, entendeu? Eu não tinha nem a própria garagem, entendeu? Uma irmã minha que emprestou o fundo da casa dela para mim começar, depois a outra irmã que emprestou a garagem para mim fazer o estoque. Não, todo esse pessoal não tem como você não lembrar, entendeu? Então, assim, eu sou muito grato aí por todos que me ajudaram e por quem está aqui comigo hoje me ajudando também. Então, assim, vai fazer parte pro resto da vida. E você agora é meu amigo, né? Não, com certeza. Não, e eu considero, tá? Eu falo e às vezes as pessoas duvidam, né? Quando eu vejo assim famílias juntos, assim, eu fico pensando assim, poxa, tem uma responsabilidade, né? Eu sei que hoje as pessoas cada vez mais estão desconfiam de tudo, né? Então, quando tu fala alguma coisa, as pessoas, não, o cara lá vai vir falar porque ele quer vender alguma coisa para mim, né? E se eu fosse parar para analisar, eu só perdi, né? Fazendo
conteúdos porque perde tempo e, ao mesmo tempo, eu, inclusive, prejudiquei meus negócios exatamente porque vinha muitas pessoas, digamos, concorrentes e tal, e até mesmo pessoas só para analisar o meu negócio, né? E aí eu prejudiquei muito porque, como eu falei, eu trabalho com dados, né, através da venda da internet. E aí vinha pessoas do Brasil inteiro que não eram meus clientes. Então eu sempre falo, me prejudiquei, mas o poder que tem da gente sentir que pelo menos está ajudando, e eu recordo sempre de cada um de vocês, né, que são alunos ali ou que foram mentorados. Eu digo assim, as pessoas veem, O meu ou eu do entro no Daniel? perfil da pessoa. O cara quer um grisalho, o meu ou o seu? Não sei, eu vi ele, eu ia responder depois. Eu acho que é o teu, porque o meu tá meio pálido aqui. Mas a questão é que, tipo assim, eu vejo o perfil, às vezes eu vejo, analiso as famílias, né? Eu fico vendo, dou mentoria que, tipo, tem casos de da pessoa tá ali com um filhinho junto, começa a chorar, eu digo, cara, bota o filho junto, não tem problema, eu entendo. E aí a criança fica feliz de ver, ó, é o tio do YouTube, né? Então, tipo, fica feliz de estar conversando comigo. Então, tem uma responsabilidade e eu fico muito feliz de saber que desse sentimento. Da mesma forma que eu torço por ti, eu fico feliz de saber, porque eu também eu tento ser muito grato a quem me ajudou, a quem não me virou as costas. Mesmo quem virou, eu só excluo, mas não tento ofender nada. Mas com relação à gratidão, isso é uma das coisas importantíssimas, né? Até aproveito para dizer que quem participou já, ou até mesmo que não participou, chama no Instagram ali e fala para mim assim, ó, cara, que de repente a gente vem aí a falar para mostrar para mais pessoas. Teve alguém que falou aqui, deixa eu só ver rapidinho, só para finalizar mesmo. A Ombil, aqui não sei se é o Samuel, a Amara, aqui, verdade, parece que o Daniel é da família, sim, gratidão, professor, show, também torço muito por eles. Agradeço também, para quem sabe, eles mandaram um produto muito bom, já acho que até está acabando, depois tem que mandar o link lá para eu poder comprar. O Wellington colocou, o Daniel é ótimo, explica muito bem. O Esteves colocou, é mesmo. A Juliana, curso muito completo. O Mix está limpo aqui, colocou, explica muito bem. O curso tem muito conteúdo bom, show. E aí depois aqui colocaram que eu queria um grisalho. Depois a gente manda ali no Instagram ali como é que a gente faz para deixar esse grisalho. O teu deve ser, o meu não. Galera, volto a dizer, então, agradeço a todos. É o Samuel, show de bola aí, Samuel. Um abração para vocês. Vou finalizando. Para quem quiser, eu até vou te perguntar, tu lembra de quanto que tu pagou na época o conteúdo do curso? Ou não? Olha, eu sinceramente, eu acho que foi 500, 550, 560, não me lembro, mas faz tempo, né? 600, Eu fui um dos, não 697. sei, não sei qual curso que foi o seu, eu não lembro se foi dos primeiros, Tem. se foi depois. Tá, não, eu pergunto só porque daí a galera chora de preço. E aí eu digo, cara, tá pagando mais barato do que a galera que começou Não, lá no início. eu acho que poderia até parcelar, né? Acho que eu paguei parcelado ainda, não sei quantas vezes. Eu tinha dinheiro para fazer? Não, eu não tinha, entendeu? Eu fiz porque eu precisava, mas falar para você, eu tenho R$ 500 para fazer? Eu não tinha, se for esperar isso, entendeu? Então eu fiz, acho que parcelado e, e deu bom para mim, assim, que nem eu falei, você colocar todas as técnicas que você deu lá no curso em prática, é difícil, aquilo é fácil para você. Talvez não seja fácil para mim, talvez não seja. Você criou aquilo, então é mais fácil. Mas assim, o raciocínio, a mentalidade, a determinação, entendeu? E de saber que é possível, isso é que faz a diferença, entendeu? Show, show de bola. O que eu digo aqui, tu falou uma coisa só para deixar claro, tu falou com relação ao WhatsApp, tá? Hoje em dia eu não dou mais meu WhatsApp, tá? Dentro do curso. Naquela época eu acompanhava a galera. Mas me chama no direct quem tiver interesse. A gente conversa ali e de repente eu passo um outro link ali para talvez poder ajudar dessa forma. Eu sei que aqui até o Wellington colocou, eu paguei R$ 500, eu acho, 497 deve ter sido, e estava Ah, não desempregado. lembro. Isso aí. Porque chegou a estar o conteúdo do curso 997. Tá? E quando eu digo assim, cara, o conteúdo. Tu até falou assim, tu vai vender um monte de curso. Cara, não dá mais dinheiro vender curso. As pessoas Eu pensam, acho o que vendedor de curso. É? Eu acho que na época acho que eu tava com uns 3 cartões estourados e mais uns
20 e poucos mil devendo no limite no banco, mas eu consegui pagar em 6 meses depois disso. Show, show de bola. E tá aí, já recuperou o Ah, investimento e ali o 1 Bill colocou show de bola, valeu cada centavo. Fico feliz em saber. Cara, vamos continuar nos falando ali depois pelo Whats. Quero agradecer a todos que participaram aí, perguntaram aqui com relação a ter mais lives. De repente, vamos ver se a gente consegue aí ter mais live frequente. eu falei, Eu sou um cara que né? da mesma forma que tu falou aí que tu não gosta, eu não sou um cara tão bonito assim, então eu não tenho esse grisalho aí que nem o teu, e então eu evito de ficar toda hora entrando em live. Mas eu sei que às vezes ajuda aí, pessoal. Tá? Mas você me fala, então aí a ideia é tentar ajudar. Quem quiser, chama no direct ali para falar, para saber um pouquinho mais, de repente, ou do conteúdo, ou então para daqui a pouco ver o acesso ali com o WhatsApp, que daí eu tento abrir uma vantagem para a galera. Tá Tá, e certo? agora tem aquela meta lá que aí nós faz de novo. Isso aí, tu chegando naquela meta que tu me passou, que vai ser fácil agora, eu vou te dar uns toques ali, a gente poder fazer o mais rápido e mostrar para a galera que deu certo. Aí Tá bueno? na próxima eu falo o valor do faturamento. Não, eu acho que evita, né? Daí a gente já vai falar quantos zeros daí tu já vai estar, daí a gente fala. Evita Na porque próxima, tu abre o jogo daí. na próxima nós Tá fala. bom? Cara, valeu, Beleza? um abração, Um abraço. um abraço a todos aí, vai ficar gravado, então espero que gostem aí, Eu espero quem gostou, quem assistiu. que tenha servido aí para alguém que esteja vendo e que tenha foco aí, força e que vai dar certo também. Show de bola. Falou, um abração, galera, até Valeu. mais. Boa noite.